Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina Saúde Pública, hoje a gente começa a falar sobre indicadores de saúde, tá? Mas antes disso, vamos falar um pouco de conceitos básicos, né? Nós vimos na aula passada a questão de epidemiologia, né? Que a epidemiologia trata de quem, quando e onde, né, adoeceu. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Alguns conceitos que são importantes para a gente compreender, né, são os conceitos de endemia, epidemia e pandemia. Então, a gente tem ouvido falar bastante, né, sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Então, o que vem a ser a endemia? A endemia é quando uma determinada doença ela é característica, né, de uma população ou de uma região. Então, conceitualmente, é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados no decorrer de um longo período, tá? E aí, né, tem uma incidência relativamente constante. A gente vai ver já já o que é incidência, mas a incidência é a ocorrência da doença, tá? Então, uma coisa que é endêmica é aquela coisa que ela é peculiar a uma determinada população ou região, é característica. Então, né, tem uma figurinha aqui, um mapinha, mostrando, por exemplo, a questão da malária, tá? E o que é que a gente observa da malária? Que a malária, ela acontece basicamente aqui na região amazônica, tá certo? Então, ela é uma doença endêmica da região amazônica, a malária, a febre amarela, tá? Então, ela é característica dessa região. Dificilmente vai acontecer em outras regiões. E, normalmente, quando acontece, são casos importados, né? Que a gente chama, tá bom? E aí, a gente fala um pouco agora sobre epidemia. Mas antes da gente falar de epidemia, eu quero falar de surto. Provavelmente vocês já ouviram esse termo, né? Surto epidêmico, tá? Então, o surto epidêmico e a epidemia são bem parecidos. Então, o que é epidemia? É a ocorrência em uma determinada comunidade ou região de casos de natureza semelhante, né? Da mesma doença, em excesso em relação ao esperado. Então, uma epidemia, normalmente, ela surge, né, subitamente, a partir de um surto epidêmico. Então, o surto epidêmico, ele é justamente esse aumento brusco, rápido, do caso de do número de casos de uma determinada doença, tá? E aí, a epidemia é quando esse número de casos, ele, além de aumentar, ele se espalha, né, pela comunidade, tá? Então, a gente não vai só considerar a epidemia, a gente tem que se concentrar nessa coisa assim, no aumento excessivo do número de casos em relação ao esperado. Então, digamos que tenha uma doença raríssima, que acontece um caso por ano, né? Se acontecer 10 casos, já é uma epidemia, tá certo? Por quê? 10 casos, né, é 1000% a mais do que o que acontecia. Se acontecia um caso por ano e agora esse ano aconteceram 10 casos, já é caracterizado como uma epidemia, tá certo? Então, assim, a gente não se apega, 10 casos pode ser considerado pouco, mas em relação ao que era esperado, que era 1, então é um aumento excessivo, tá? Então, né, outra característica, né, que ela é uma alteração que ela vai ser cronologicamente e espacialmente delimitada do estado de saúde e doença de uma população, tá certo? Então, ela acontece num tempo e num espaço definidos. Então, no mês de janeiro, durante o período de férias, né, houve uma elevação inesperada dos coeficientes de incidência, né, do número de casos de uma determinada doença. Por exemplo, meningite, tá? Então, foi num período e num determinado local. Lembra, né, na nossa aula passada, então a gente sempre está associando aí a questão de local, né, e tempo, tá?
E aí a pandemia, né? Pandemia a gente não precisa nem falar, porque é só o que a gente ouve falar na nossa vida no atual momento, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? Nós vivemos várias pandemias, tá certo? Então, o que caracteriza uma pandemia é que ela é uma epidemia com uma larga distribuição geográfica, né? Que atinge mais de um país ou de um continente. Então, nós temos várias pandemias aí que acontecem no mundo há muito tempo, né? Mas assim, na nossa geração, né, é a primeira vez que uma pandemia de uma doença altamente transmissível, facilmente transmissível, né, pelo ar, pelo contato, pelos fluidos, por tudo que seja possível, né, e nos obrigou aí a ficar em casa. Então, né, um exemplo de pandemia, a gente tem aí a AIDS, né, que é uma doença que atinge todos os continentes indiscriminadamente. Antigamente começou concentrada em uma determinada região, mas hoje ela tem uma difusão mundial, tá? Tivemos a pandemia do influenza H1N1, né, que foi uma gripe, digamos assim, em 2009, era conhecida como gripe aviária, né, isso? E aí, porém, foi uma pandemia que foi controlada rapidamente. E estamos vivendo aí a pandemia, né, do vírus SARS-CoV-2, né, vulgo Covid-19. E ainda não houve um controle da pandemia, mas estamos nos encaminhando para isso, ok? E aí a gente começa a falar um pouco sobre indicadores de saúde, porque os indicadores de saúde são valores que a gente calcula, que a gente se utiliza dentro de saúde pública para avaliar o estado de saúde e doença de uma determinada população, tá certo? Então, o que é que o indicador de saúde ele nos possibilita? Ele vai nos permitir comparar o que é observado num local com o observado em outro local e em diferentes tempos, né? E aí a gente pode, a partir dos indicadores, fazer essas comparações, analisar a situação de saúde atual e avaliar mudanças ao longo do tempo. Professora, eu não entendi nada. Como assim comparar determinado local com outro local? Vamos dar o exemplo aí da pandemia, né? A gente tem observado muito questão de números absolutos, né? Tanto de número de casos quanto de óbitos, mas também são indicadores de saúde, tá certo? Então eu posso comparar o que acontece aqui no Brasil com o que acontece no restante do mundo, com o que acontece em países da Europa, com o que acontece nos Estados Unidos, a partir do número de casos que a gente observa da doença, né? Que vai nos dar incidência do número de óbitos. Então eu consigo comparar o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo na Europa, por exemplo. Então, a gente observa o quê? Né? Que na Europa, os indicadores de saúde estão mostrando aí que a doença está perdendo força na Europa, enquanto que no Brasil a doença está ganhando força, né? Que cada dia que se passa são mais e mais casos e mais óbitos, indicando aí a questão da gravidade da doença, tá certo? E aí, outra coisa, a gente pode comparar dentro do mesmo local com tempos diferentes, que a gente também tem observando. Então, vez por outra, a gente vê no jornal. A semana, o mês que teve mais óbitos, bateu o recorde de óbitos, né? Ontem bateu o recorde de óbitos no Brasil, não sei quantos mil óbitos, comparado com outros dias, ou seja, com outros tempos diferentes. O mês de março foi o mês que mais teve casos, março de 2020, né? Comparado com os outros meses do ano. Então, a gente consegue comparar locais e tempo, tá? Então, esses indicadores, como é que a gente constrói ele? A gente constrói a partir de frequências relativas, né? Que a gente forma de proporção ou coeficientes. Então, um indicador de saúde também provavelmente vocês já viram na televisão alguma coisa desse tipo. Um caso a cada 10 mil habitantes. 1 para 10 mil, ou seja, é uma proporção, um coeficiente. A cada 10 mil pessoas da população, uma adoece, uma vem a óbito, tá? Então, vai depender de qual indicador a gente está tratando. Então, por isso que é um coeficiente. Então, essas proporções, elas vão representar
o pedaço, né, do total de casos de doença, de morte, qualquer que seja o indicador que a gente está analisando, para justamente indicar a importância desses casos no conjunto total. Então, por exemplo, se eu digo que morreram 1.000 pessoas de Covid, tá? Se morrer 1.000 pessoas numa população de 200 milhões de habitantes, né? Morreu 1.000 pessoas por dia numa população de 200 milhões de habitantes, né? E se eu disser que a população era só 5.000 pessoas, morreu 1.000 pessoas por dia numa população de 5.000 pessoas. Ou seja, em 5 dias acabou a população, né? Então, essa proporção, ela representa aí, né, a importância da doença, né, em relação ao total. Não dizendo que 1.000 mortes não são importantes, pelo amor de Deus. Mas 1.000 em 200 milhões é diferente de 1.000 em 5.000, né? 1.000 em 200 milhões são óbitos e tudo mais. A gente, né, lamenta os familiares que perderam. Mas 1.000 óbitos em 5.000 pessoas é dizimar uma população, praticamente. Então, entenderam aí a diferença, a questão de proporcionalidade, ok? Então, esses coeficientes, esses indicadores que a gente vai trabalhar, eles representam um risco de um determinado evento ocorrer na população. E aí a população vai variar. Eu posso estar trabalhando na população do país, do estado, do município, de nascidos vivos, de mulheres. Então, vai depender do meu grupo que está sendo estudado. Por isso, a importância daqueles aspectos epidemiológicos de quem, né, relacionados à pessoa, tá certo? Então, eu posso estudar a incidência de uma determinada doença no município de Afogados da Ingazeira, ou no estado de Pernambuco, ou no Brasil, ou entre as mulheres, ou entre crianças de uma determinada faixa etária. Então, eu posso trazer aí diversas variações de quem, ok? E aí, né, falando um pouco sobre questão de morbidade. Então, quando a gente fala de morbidade, uma coisa mórbida, né? Então, é a questão do adoecimento, tá certo? Então, a morbidade, ela é uma variável das comunidades de seres vivos, tá certo? Que vai referir-se justamente ao conjunto dos indivíduos que adquirem alguma doença num determinado intervalo de tempo, num determinado grupo populacional. Então, quem ficou doente, quando ficou doente e onde essas pessoas ficaram doentes. Então, a morbidade, ela vai mostrar o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população, tá? Lembrando que a gente falou da questão de agravos, né? Porque nem sempre são doenças. Por exemplo, quebrou a perna, não é uma doença, mas é um agravo, tá certo? E muitas vezes acaba sendo também um problema de saúde, quando a gente fala da questão de acidentes, de trânsito, né? É um problema de saúde pública. Existem políticas públicas voltadas para a prevenção dos acidentes de trânsito, tá? Lógico que a questão de cair e quebrar a perna, né? Não é tanto uma questão de política pública. E pode ser inserida como uma questão de política pública. Se, por exemplo, a gente considerar que existem campanhas, né, para a questão do cuidado com as pessoas idosas, que têm mais fragilidade, a queda, então, direcionada aí a esse grupo etário, tá? Então, acaba, né, não é uma doença, mas é um agravo, tá certo? E aí, gente, vamos falar aqui rapidinho sobre alguns indicadores, mas aí eu quero dizer que a gente vai voltar nesses indicadores construindo aí, né, os coeficientes, né, vamos aprender a calcular cada um deles. Então, falando rapidamente, mortalidade. O que é a mortalidade? Quando a gente fala de mortalidade, a gente está falando de pessoas que morreram num determinado local e em um determinado intervalo de tempo. Então, a mortalidade em Afogados da Ingazeira no ano de 2020. Então, delimitei tempo e espaço e vou dizer quantas pessoas, quem foram, tá? E aí, essa mortalidade, ela vai representar o risco, né, ou a probabilidade de qualquer pessoa na população vir a morrer de um determinado agravo ou doença. Então, nós temos aí, digamos que a mortalidade seja
10 óbitos a cada 30 mil habitantes por ano, né, em Afogados. Então, no ano que vem, a probabilidade é que de cada 10 mil pessoas, 10 venham a óbito, tá? Ou seja, dentro da população nossa, que é de 35 mil, então a gente vai ter aí 35 óbitos aproximadamente. Não sei se deu para entender, se ficou muito claro, mas quando a gente montar a continha, a gente vai entender bem direitinho, tá certo? Então, assim, mortalidade, né, ele fala, limita tempo, espaço, e diz aí quantos óbitos foram, né, nesse período de tempo, nessa localidade, e acaba por representar o risco de vir a óbito, tá certo? Então, essa relação aí, né, existem vários coeficientes de mortalidade. Então, quando a gente fala de coeficiente de mortalidade, a gente vai ter coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade materna, coeficiente de mortalidade masculino, feminino. Veja de novo as variáveis relacionadas a quem aparecendo e os subgrupos populacionais, tá? Então, quando a gente fala de coeficiente de mortalidade infantil, eu estou falando de óbitos de crianças. Coeficiente de mortalidade materna, estou falando óbitos de mães em decorrência do parto, tá certo? Né? Eu tenho um filho de 15 anos e morrer não é coeficiente de mortalidade materna não, viu? Pelo amor de Deus. A mortalidade materna está relacionada ao parto, tá bom? Já a incidência é um pouco menos dramática. A incidência, ela fala sobre a ocorrência de doenças. Ela traz aí o número de casos novos de uma doença, né? No mesmo local e período. Então, a incidência é o coeficiente que a gente mais está vendo, tá certo? Sempre que sai aí as notícias sobre Covid, tá falando aí sempre de incidência, né? E aí essa incidência, ela dá uma ideia de intensidade, tá? Que uma determinada doença, né, ela acomete aí uma população. Então, se a gente observar aí os últimos dados de Covid do nosso município, num dia que tem 10 casos e num dia que sai 40 casos, né? Se a população é a mesma, o que a gente observa é que houve uma incidência maior da doença. Então, as pessoas estão adoecendo mais. Representa, né, a probabilidade de ocorrência de casos novos dessa doença na população. E aí, gente, um detalhe, tá? Quanto maior for essa incidência, maior o risco coletivo de adoecer. Mas isso é lógico, veja, no nosso caso aí do exemplo do Covid, né? Se a gente tem uma doença que é extremamente transmissível, 10 pessoas infectadas vão transmitir para uma quantidade X de pessoas. Se eu tiver 100 pessoas infectadas, elas vão transmitir para muito mais pessoas, né? Então, a alta incidência, alto risco de adoecer. E aí a gente traz a prevalência, né? Prevalência é um outro coeficiente que a gente analisa, que dá uma ideia de prevalecer, de continuar existindo, né, de predominância, tá certo? Então, a prevalência, ela é utilizada para doenças que acontecem e permanecem existindo, tá? Então, ela é um coeficiente que ele é utilizado basicamente para doenças crônicas de longa duração. Então, aí exemplo, né, de algumas doenças crônicas de longa duração, hanseníase, tuberculose, AIDS, diabetes. Então, a ideia de prevalência, ela dá a ideia de acúmulo, de estoque, de como, né, da força de uma determinada doença dela persistir naquela população. E é um coeficiente extremamente importante para o planejamento das ações de saúde, no sentido que, veja, digamos que em 2020 eu tinha 100 pacientes de diabetes, né, em tratamento no município de Afogados. No ano de 2021, eu tenho 120 pacientes em tratamento de diabetes no município de Afogados. Então, é extremamente importante. Por quê? Aumentou 20 casos. Os 100 que já existiam, mais 20. Então, assim, é uma doença que ela continua existindo. Então, é muito útil para que a gente planeje questões de medicamentos, de tratamento, tá certo? Nessas doenças de longa duração.
E aí uma outra taxa, né, um coeficiente, é a taxa de ataque, né, que é bem parecida aí com a questão da incidência, porém ela é utilizada para a questão de surtos de doenças ou agravos em locais fechados, tá? Então, quando existe aí uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco, limitadas a uma área bem definida. Então, a gente pode, por exemplo, a incidência de uma determinada doença dentro do IFPE, que é uma área fechada, limitada, e digamos que houve ali um surto, né, de uma determinada doença num determinado momento, tá? E a letalidade, gente? A letalidade, letal, né, vem de morte. Então, está relacionada a óbito, porém é diferente de mortalidade. Porque mortalidade, ela se refere a pessoas que morreram, né, a quantidade de pessoas que morreram em relação à população total. Então, quantas pessoas morreram dentro da população de Afogados da Engazeira, tá? Já a letalidade, ela dá uma ideia da gravidade da doença. Ou seja, ela significa o quê? É o percentual de pessoas que morreram por tal doença. Então, assim, se 100 pessoas têm aquela doença e 20 morreram, a letalidade dessa doença é de 20%. Significa que a cada 100 pessoas que adoecerem, 20 têm a probabilidade de vir a óbito. Mas só entre as pessoas doentes. De 100 pessoas que adoeceram, 20 têm a probabilidade de ir a óbito. É diferente da mortalidade, que a mortalidade leva em consideração a população geral, independente da existência da doença ou agravo, tá certo? E aí, traz uma informação a respeito da qualidade da assistência médica também, além da gravidade. Então, se a assistência médica é deficiente, é precária, né? Às vezes a pessoa morre por falta de atendimento, que é o que a gente tem acompanhado aí, né, recentemente. Não era nem pela gravidade da doença, morreu por falta de atendimento, né, porque o sistema de saúde é deficiente. Ou também pode vir a óbito porque a doença é muito grave. Então, são duas características importantes aí da letalidade. Ela traz tanto a ideia de gravidade da doença, como também a questão de qualidade do serviço médico, tá certo? Então, por hoje, a gente encerra, né, a parte de indicadores de saúde e continuamos no nosso próximo encontro, tá bom?